Uma das coisas que eu observo já faz um bom tempo é que a maioria das pessoas tem sempre, o que me parece, assuntos inacabados, né? E elas acabam ficando presas em determinada situação. Então, a maior parte dessas questões ela envolve geralmente relacionamentos, né? Então, por exemplo, a gente conhece histórias, acho que todo mundo conhece, né? De alguém que era casado, que tinha filho, e aí descobre uma traição, aí a pessoa se separa, se joga no mundo das drogas, começa a consumir álcool, gasta desenfreadamente, todo o patrimônio que tem é queimado com compras absurdas, começa a viajar pelo mundo sem nenhum tipo de controle, gasta tudo e volta sem nada, começa a se envolver com múltiplas pessoas e acaba pegando uma doença. Então a gente tem várias situações, né, que deixam a pessoa ali amarrada e ela não vai conseguir mais manter aquela vida equilibrada. Equilibrada é modo de dizer, né? Acredito que ninguém viva uma vida verdadeiramente equilibrada, mas ela perde aquela capacidade, por exemplo, de se sustentar, ela perde a capacidade de viver minimamente bem, né? Ela deixa de conseguir se relacionar com as pessoas da maneira mais, né, eh, sustentável possível, por assim dizer, né? E aí a pessoa ela fica, por causa de uma determinada situação, presa naquilo, né? Claro, tem casos que eu acho muito mais complicados, como o caso, por exemplo, de um trauma, né? Alguém que perdeu, por exemplo, um ente querido por uma doença como câncer. Isso deixa marcas, né? A pessoa vai ficando traumatizada. Pessoas que sofrem todo tipo de violência e abuso também. E, sendo mais recente agora, pessoas que sofrem algum tipo de dano ambiental, né? Como, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam a casa, perderam a vida, viveram momentos de terror. Dificilmente, olha, eu digo assim com tranquilidade, dificilmente essas pessoas não vão ficar traumatizadas. E, obviamente, quando se tem um trauma, vai se ter todo tipo de problema, né? E a pessoa vai acabar ficando presa naquilo. E aí eu quero fazer uma distinção, né? Essas pessoas que eu falei agora por último, de que sofreram abusos, que tiveram situações traumáticas, essas pessoas vão ficar presas de uma maneira que ela não é que é permitido ou entendido como tá tudo bem, mas existe sim um motivo muito sério e grave, né? Que faz a pessoa não conseguir se desvencilhar disso, né? E não é sobre esse tipo de pessoa que eu vou falar agora, e sim sobre essas outras, né? Que geralmente por questões menores, como por exemplo relacionamento, elas nunca mais conseguem se libertar. E eu acho que uma das coisas que faz cada vez mais mal, principalmente do ponto de vista de ansiedade, depressão, do ponto de vista até desse desequilíbrio geral na vida da pessoa, elas são os relacionamentos, né? E eu acho que quanto antes a gente entender que que o caminho da liberdade é sim se libertar e deixar tudo isso para trás, a pessoa dificilmente vai conseguir viver uma vida minimamente satisfatória, né? E aí entra um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, que é a questão dos rótulos, né? O ser humano tem essa capacidade de rotular praticamente tudo porque é uma maneira de economizar literalmente força cerebral, né? Então a gente rotula para não precisar ficar julgando o tempo todo as mesmas coisas. Então quando tu bota o rótulo ali, ele te facilita. E isso é uma das, entre aspas, técnicas do cérebro que faz toda essa questão da humanidade evoluir, né? Por que eu estou falando isso? A gente vê muito essa questão dos rótulos hoje em dia. Então, eu tenho diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Eu sou incel. Eu sou pincel. Eu sou, né? E aí a pessoa se rotular, eu fui traído.
Ai, eu sou impaciente, eu sou ansioso. E tudo isso acaba prendendo a pessoa dentro daquele rótulo, né? Então, hoje em dia, parece que todas as crianças têm autismo. Ah, aí tu vê as pessoas dizendo, ah, eu sou pai atípico, sou mãe atípica. E isso eu acho extremamente temeroso, né? Ah, porque a pessoa não se relacionar, aquilo ali é um incel. E milhares de outras questões. Ah, hoje o rótulo, por exemplo, assim, ah, o cara é homem, ah, então é bandido, é abusador, ah, então a mulher, ah, é uma coitadinha, é desprotegida. Então a gente vê que essa questão do rótulo, que a maior parte do tempo no passado era usado para algo bom, hoje em dia começou a ser usado para algo ruim, né? E eu acho que é, sim, uma das coisas importantes da gente falar hoje em dia é se libertar de rótulo. Enquanto a gente ficar preso em rótulo, a gente vai sim ficar cada vez mais doente, cada vez mais fraco. Por quê? Porque o rótulo te limita. Aí tu pode dizer assim, pô, estás falando de rótulo, mas tu te rotulou aí como Black Pill. Sim, para facilitar a compreensão de quem chega ali num primeiro momento. Né? Ah, qual será o assunto que o cara aborda? Quando quem conhece já vê Black Pill, já tem alguma noção, né? Aí talvez acho que tem a ver com luquismo, etc. Mas aí vai ver ali, tanto no ali que eu coloquei sobre o canal e nos vídeos que eu falo sobre isso, é a aceitação da realidade. Desculpa, é despertar de consciência e aceitação da realidade. Então, o rótulo pode ser usado sim para algo bom, mas na maior parte do tempo é usado para algo ruim. E aí o que eu ia dizer é o seguinte, que uh, enquanto a pessoa não conseguir enxergar que está presa nessas coisas, a liberdade dela vai ser tolhida e ela vai continuar vivendo uma vida medíocre. Então vamos supor, o cara ele percebe ali que o relacionamento dele é extremamente nocivo, ele investe tudo e não tem retorno em nada. Estou dando o exemplo aqui de um homem, mas poderia ser uma mulher também. E aí o cara fica levando por anos e anos essa história, só se prejudicando. E perde a liberdade dele e ele não consegue seguir em frente. E aí tu vai ver aquilo ali literalmente drenando a saúde dele, drenando o tempo dele e os recursos dele, e ele não vai conseguir seguir minimamente uma vida gratificante. Isso acontece para não dizer, ah, é só relacionamento. Não, ó, na comunidade Black Pill, na comunidade Red Pill, essa questão mais masculinista, eu até acredito muito também nessa questão que envolve o outro lado, né, o extremismo das mulheres, ele também está envolvido, né, nessa questão de presos naquilo ali. Então o cara se rotulou de incel, se rotulou de fraco, se rotulou ah, não, mas eu tenho ansiedade, eu tenho isso, tenho aquilo, tudo isso é maravilhoso. Pega, se por exemplo, tu recebeu um diagnóstico psiquiátrico, psicológico, pega ele como ferramenta. Pô, o cara falou que eu tenho transtorno de personalidade borderline. Estuda sobre isso, sobre a doença, estuda sobre o tratamento. Tenta, o que for possível, aplicar em ti mesmo e larga. Ah, aí não, tudo vira justificativa. Ah, não é porque eu tenho ansiedade. Ah, não é porque eu sou incel. Ah, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. E cara, isso vai te deixar cada vez mais preso, preso, preso. E preso numa coisa que tu vai dizer assim, pô, faz 10, 15 anos que eu tô vivendo aqui, eu não consigo. E na verdade tu te rotulou, ah, mas a sociedade, a sociedade não se preocupa também. O teu rótulo não vai ser mais importante para as pessoas do que para a sociedade. As pessoas talvez que te conheçam, etc., talvez, né, vão levar isso em consideração. Ah, o cara não é casado, deve ser incel. Só que aí é aquilo que eu venho dizendo, né? Vai te desprendendo dessa turma, seja de que gênero seja, ah, é a minha família, vai te desprendendo. E se tu não entendeu ainda que a liberdade vai ser um caminho, liberdade aqui é no sentido de não depender de sentimentos, de palavras, de situações que só te prejudicam, né? Então é caminhar para uma questão cada vez mais de independência.
E isso é uma coisa que dá de ver, inclusive eu vejo isso muito na questão financeira do trabalho. Agora, fazendo um comentário aqui relacionado a isso, aconteceu esses dias, um CEO de uma empresa falou que não queria mulher nem a pau na empresa, tá? O que aconteceu? Foram para cima, o cara teve que abandonar o cargo, acabou renunciando e vão colocar uma mulher. Certo? Aí estão falando, porque o cara agiu assim, o cara agiu, assim, agiu errado. Cara, sabe o que, que esse cara deveria ter feito para literalmente resolver essa situação? Ele tinha que pegar os milhões que ele já ganhou, ele é dono lá de uma empresa de educação, pegar os milhões dele e dizer tchau, tô indo. Nunca mais eu vou ver a cara de vocês, nunca mais eu vou perder meu tempo com vocês e vivam aí na lacração de vocês. Só que não, ele fica preso, ele não larga o osso. Aí adivinha, vão manobrar com ele do jeito que quiserem. Então, se o cara já tem milhões, liberdade financeira, dá tchau. Um, ah, eu não consigo entender. Olha só, sabe esses artistas aí que tu vê que estão há 40 anos na TV? Que apresentam todo dia, todo domingo um programa? O cara, ele fica 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos fazendo aquilo, ganhando. Na verdade, para esse tipo de pessoa que já é bilionária, é só uma cifra numa tela. Só que o cara continua se sujeitando a todas essas exigências. Então, se tu já tem dinheiro, cara, dá tchau. Porque eu preciso continuar ganhando dinheiro. A primeira coisa, começa a diminuir as tuas despesas. E, obviamente, investe o teu dinheiro em coisas que tu não dependa de lacrar. Que tu vai ter que te sujeitar e ficar preso. Aí o cara, olha só, esse cara da empresa é milionário, tá sofrendo todo tipo de humilhação e tá ali feito um cordeirinho pedindo desculpa, etc. Cara, pega o teu dinheiro e some, nunca mais perde teu tempo. Só que não, a cabeça dessas pessoas é continuar ali, roendo aquele osso. E aí o que, que o cara perdeu? A liberdade dele. Ele tem dinheiro, só que ele vai ser execrado até o final da vida dele. E enquanto ele quiser ficar jogando esse joguinho corporativo, ele vai se dar mal. Eu não tenho pena dele. É milionário, ele teria toda a capacidade de dizer tchau. Só que não, ele fica ali. E isso serve para muitos, inclusive dentro desse contexto que a gente fala aqui. Pô, por exemplo, o cara é funcionário público. Aí o cara ganha um dinheirão. Cara, quando tu te aposentar, tira o teu time de campo. Não, porque agora eu preciso fazer alguma coisa, vou abrir um comércio. Eu vou isso e vou aquilo. E aí tá reclamando. Porque eu não tenho tempo para descansar. Eu não tenho paz. Cara, enquanto tu não perceber o quanto a tua liberdade é importante, tu nunca vai conseguir deixar para trás e seguir em frente. E isso serve para tudo. Não é para uma coisa nem para duas. É para tudo. Por isso que eu digo, se a pessoa não refletir, ela vai viver no modo automático e a vida dela vai ser desperdiçada com coisas. Mas a sociedade diz: bom, se tu viver como a sociedade, tu vai ser que nem esse cara aí. É milionário, mas está sendo mais humilhado do que um cara na CLT. A humilhação dele é pública, estão execrando ele. E é isso, e ele é milionário. Só que ele não se liberta. Eu não tenho pena, né? E aí os caras falam: vou ser humilhado no subemprego. O gerente, CEO da empresa está sendo humilhado. O que vai sobrar para os outros? Por isso que eu digo, se tu não precisa mais correr a corrida dos ratos, tira o teu time de campo e vai viver minimamente feliz. Aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.